Fala galera, beleza? É claro! Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos, é muito importante para nós. No vídeo de hoje, vamos resumir o podcast do médico fisiculturista Dr. Paulo Musi, que foi no Flow Podcast e deu uma aula sensacional de vida. Bora pro vídeo! Quais são os seis sentimentos bases da alma humana, hein? Pô, isso é interessante, porque a gente fala de saúde, né, pessoal, e o que é foda? A saúde para as pessoas, na verdade, eu acredito que seja uma coisa intangível, porque a gente não reconhece saúde, Monarca, a gente reconhece a falta dela. É verdade. A gente reconhece saúde de alguma forma também. Cara, tipo, eu olha pra só- você e fala, puta, esse cara tá saudável. Não, tá, mas assim, quando sou eu só presto atenção quando eu tô fudido. Sim. É verdade, é verdade. É exatamente isso. Não, e isso engana. Por exemplo, eu tô com uma dor no joelho miserável, porque eu me machuquei semana passada. Então, você vê, dor é uma coisa que a gente convive, né, normal, mas a saúde também engana. Quando você vai avaliar a saúde do outro, né, isso é muito complicado, mas a saúde própria é difícil a gente quantificar, porque a gente está acostumado a perceber doença. E quando a gente vai cuidar de um paciente, por exemplo, que faz atividade física, né, a parte mais difícil do médico de esporte, na verdade, é você fazer uma avaliação, porque até então ele é uma pessoa saudável que quer fazer exercício. Pra você ter uma ideia, no meu consultório, todo mês a gente faz diagnóstico de pelo menos 2 casos de câncer em pacientes que a gente está avaliando pré-exercício. Pois é. Pré-exercício. E assim, é uma pessoa que quer treinar e que não vai em médico, mas quer ir no médico do esporte, porque já tem acompanhamento nutricionista, ou resolve fazer um check-up para começar a treinar, ou precisa de orientação, como é um consultório direcionado para a parte de performance, nutrição, treinamento, a pessoa chega lá, só que, cara, eu me sinto responsável, então eu faço uma avaliação ampla desse paciente para entender se realmente está bem, né? E é muito comum, infelizmente, né? Câncer de tireoide lá e câncer de cólon, tá? Então a gente sempre... Né, quando o paciente tem alguns indicadores inflamatórios alterados, tem um ritmo de vida alterado, né, a gente investiga sempre um pouco mais. Né, e um outro sintoma que é delicado, mas que costuma florescer. E o que a gente percebe? Que as pessoas elas têm uma vida meio que compartimentalizada e a gente precisa entender o que para essa pessoa é satisfação. E satisfação e alegria é só um dos 6 sentimentos básicos que a gente vive. Quem são os outros? Medo, raiva, tristeza, repulsa e surpresa. Caralho, tem 3 aí que são negativaços. Não, 4. Teoricamente, os 5 são negativos, mas eu vou aproveitar que você falou que são negativos. Mas se você não tivesse esses 5, Monark, você nunca conseguiria atingir a alegria que está do outro lado. Sabe por quê? Porque o medo, ele te protege daquilo que pode te agredir. A tristeza faz você pensar naquilo que pode te agredir. A repulsa faz você se afastar daquilo que pode te agredir. Surpresa? A surpresa, ela faz você se preparar para as coisas que pode te agredir. E a raiva faz você se defender daquilo que pode te agredir. E se você não usar essas 5 coisas negativas como ferramentas suas, você nunca vai chegar na alegria. E se você não chega na alegria, você descobre que tem 2 outros sentimentos que são menos elementares, mas que estão presentes na nossa vida, que é a culpa e a vergonha. Culpa é quando você trai os seus valores. E vergonha, quando você trai os valores da sociedade que você é inserido. E nessa mistura, nessa sopa inteira, o que a gente tem que descobrir das pessoas quando elas falam, por exemplo, quero emagrecer, ou então quero ganhar massa muscular? Você precisa descobrir por que essa pessoa quer chegar nisso. Isso é um alvo de discussão minha e da minha esposa muito frequente. Minha esposa é nutricionista, ela é especialista em comportamento alimentar, né? Ela tem uma pós-graduação sobre isso. E a gente discute muito em níveis, né, mais elevados e mais difíceis o que fazem as pessoas serem felizes ou não, o que traz satisfação para elas. O que a gente observa? Que existe uma diferença muito grande entre 2 tipos de pessoas que a gente pode dividir do grupo das pessoas que querem mudar a forma de viver ou a forma de se apresentar. Porque, entenda, o seu físico ele faz parte da sua identidade. E muita gente fala para você, olha, você pode mudar. E você pode mudar. A questão é, por que você vai mudar? Porque se você muda porque você não gosta de quem você é completamente diferente de você mudar porque você gosta de quem você é e quer melhorar. E o que eu e ela percebemos ao longo desses anos trabalhando? Que quando você tem uma pessoa que gosta de si
e quer melhorar, essa pessoa ela começa a fazer uma atividade e ela vai até o final. Ou, que não tenha final, ela se sucede de uma forma progressiva. Por isso a palavra sucesso. E quando você tem uma pessoa que não gosta de si, o que acontece? Ela não vai gostar da progressão. E o que vai acontecer então? Ela vai desistir. Judá Silva, ou Ajuda Silva, não sei, manda aqui. Fala, Muzi. Estou para me formar no final do ano que vem em medicina e estou bem acima do peso. Não consigo ter consistência para me manter fazendo dieta e exercício físico. E isso vem refletindo tanto na organização, estudos, sentimentos, etc. Alguma dica para sair da situação de estagnação? Claro, todas as dicas. A primeira que eu vou te falar é: você está observando todos esses problemas juntos e você não está separando cada um deles para trabalhar. Então, o que eu quero que você faça hoje? Eu quero que você olhe uma coisa que chama-se heurística. Heurística é a arte que a gente tem de simplificar as coisas em problemas menores para resolvê-los de uma forma adequada. Você não consegue fazer dieta por quê? Porque você está tentando ficar sem comer? Está errado. Dieta não é ficar sem comer. Dieta é você criar, primeiro, rotina. Você sabe que dieta em grego quer dizer rotina. Então, rotina é a primeira coisa que você tem que fazer. Você não consegue controlar o que você come? Controla a sua hora de comer. Você não consegue fazer exercício, é porque qual a expectativa que você tem do exercício que você está fazendo? Você quer chegar na academia e você quer ser, sei lá, um atleta? Não é isso que você vai fazer lá. Se você chegar na academia e fizer, cara, 4 séries de apoio, 4 abdominais, é melhor que você não fazer nada. Por quê? Porque a academia ela não funciona quando o seu corpo ele aceita o exercício. Ela funciona quando a cabeça entende que ele é necessário. Isso são coisas diferentes. A academia ela tem uma questão de valor. Quanto aquilo é importante para você? Porque tá cheio de gente que fala que gosta de treinar, mas porque eu torci o dedo mindinho não posso treinar. Porque a novela adiantou não posso treinar. Porque... Cara, sempre tem uma desculpa. E quem tá cheio de desculpa, tá zero de resultado. Então começa a reduzir os seus problemas. Você já tem problemas suficiente no seu último ano de medicina. Então o que você vai fazer? Você vai reduzir esses problemas para quê? O que é fazer dieta? Começa do básico. Só marca a hora para comer. Tenta fazer os seus lanches, tirar de casa. Se regra para isso. Cara, você conseguiu fazer uma faculdade de medicina, você conseguiu chegar ao ponto de se formar, você não vai conseguir organizar teu horário de comer? Você vai conseguir. Nem que você tenha que pedir ajuda. E se for necessário, peça ajuda. Isso não diminui ninguém, pelo contrário. Você mostrar suas fragilidades para as pessoas que estão ao seu lado, deixam elas contentes, porque é um jeito delas falarem eu te amo. Pro seu pai, pro sua mãe, pro seu irmão, sua namorada, enfim, quem quer que seja. E se você estiver no ano, então... eu espero que você esteja matriculado no MAPS, que é o Interligas, que é as aulas que eu dou para o pessoal da graduação sem ônus, né? Que foi uma coisa que a gente começou a fazer na época da pandemia, né? E que eu espero que isso te ajude também a escolher o que você vai fazer da sua residência. E se você estiver lá, e se você viu as aulas ano passado, né? Provavelmente vai ver esse ano, porque esse ano a gente volta agora entre agosto e setembro. Você vai ver que sempre eu falo alguma coisa para vocês em relação à tutoria, coisas que você tem que fazer na sua faculdade para você se formar e não ser pego de surpresa. E uma delas é você saber distribuir seu tempo. E se você distribuir seu tempo, você vai treinar, você vai comer, você vai fazer tudo certinho. Cara, eu consegui, você consegue. Pessoal, não tente se emocionar com esse homem. Até o pessoal do Flow chorou. Eu montei uma sala de musculação, né, uma academia na fazenda para meu pai treinar. E eu treinar com ele quando eu tô na academia. Então, na fazenda. Então, quando a gente tá na fazenda dele, né? O que é o nosso programa? O que é a nossa parte da nossa convivência? É eu treinar junto com meu pai. E quer saber? Ele é um dos melhores parceiros de treino que eu já tive. E, cara, eu sinto uma satisfação de poder fazer isso pra ele, que eu nem vou continuar falando porque eu me emociono. Toda vez eu sento com ele, ele entra lá na academia, vamos treinar? E assim... meu pai tem essa coisa, né, que ele é... Quando você imagina o pai, você cria aquelas expectativas, ele sempre supera as minhas expectativas. E ele supera porque ele tem um método de operar que eu descobri recentemente, quando eu fui pai. E eu virei pra ele... Foda falar isso. E... a gente sempre teve conversa muito dura. Meus pais são separados, eles se separaram quando eu tinha 2 anos. A gente tinha muito pouca oportunidade de falar, mas o meu pai era um cara consistente. Então, todo dia ele me ligava. E, cara, vocês lembram de como é que era telefone 20 anos atrás? Né? Não, 30 anos atrás. Eu tava com 12, 30 anos atrás. Você fazer interurbano era um inferno. Caro pra caralho. Não existia celular, telefone hardline, telefone fixo. Todo dia ele me ligava. E pelo menos uma vez por semana ele escrevia uma carta.
Duas formas diferentes de comunicar. E quando eu fui pai, eu comecei a entender o que era ser pai. E a Roberta já tinha me falado. Ela falou, ó, bom pai é o bom filho que cresce. E isso já me chamava, isso ficava na minha cabeça martelando. E um dia a gente foi ter uma conversa dessa. E aí eu falei pra ele, foi a vez. Desculpa. Não, É foda. nada a ver, cara. Eu que sou Fica chorão do é flow, foda. normalmente. É foda porque é muito coisa do coração, assim. E aí eu virei pra ele e falei assim, pai, eu acho que eu entendi. Durante a minha vida inteira, o senhor teve, além de muito amor, muita paciência. Porque o senhor divide a vida em gaveta. O que eu vou falar com meu filho aos 10? O que eu vou falar com meu filho aos 20? O que eu vou falar com meu filho aos 30? Meu pai riu. Um segundo. Meu pai riu com sabedoria. E ele virou pra mim e ele falou assim: filho, essa é uma gaveta que a gente vai abrir aos 60, tá bom? Caralho, legal, cara. Legal pra caralho. É foda falar disso. Parece piegas, né, cara? Mas, sabe, é uma coisa pessoal, porque quando você olha a sua vida e aí você vê... Não parece pegas, não, cara. Obrigado pela solidariedade. Não, é porque essa questão do pai é foda mesmo. Eu sei como ser pai muda uma pessoa. Porra. Muda completamente, muda a visão que você tem da vida, todas as prioridades, tudo muda. Tudo muda. Sim. Tu tem uma menina Eu tenho duas, tenho uma de 17 e uma de 10. de 17. É uma mulher. É. Linda. Então, eu tenho duas pequenininhas, uma tem 8, outra tem 6. E eu lembro, cara, a mudança que foi na minha vida ter uma filha mesmo. E ser pai é uma tarefa complicada, cara. Cara, e por isso que eu Complicadíssimo. imagino a paciência que ele tem de conseguir organizar isso e assim, cai um véu da ignorância que você acha que sempre a pessoa faz o melhor que ela pode. Mas quando você descobre que ela não só sempre fez o melhor que ela pôde, mas ela planejou isso e sofreu por causa disso, cara, aí você entende o valor das pessoas que estão com você. Qual a profissão do teu pai? Meu pai é físico. É? Não tem nada a ver. Cara, Meu pai tem, assim, eu te pergunto isso pra ver se eu consigo entender como que ele chega a essa conclusão. Bom, faz sentido agora ele ter as gavetas, tudo organizado. é É físico, verdade, né? é O cara é foda, crânio. ficou fazendo conta. Né? O JP Ventura diz aqui, ó. Dr. Muzi, chegou a atuar com lutadores semiprofissionais ou profissionais? Além da musculação, o que podemos fazer para ter uma longa vida nas artes marciais sem ficar paranoico com perda de densidade óssea, fraturas por estresse, como o Silva, o Weidman, McGregor, ou a artrose depois dos 40? JP, Gabi Garcia serve pra você? Aliás, beijo, Gabi. Pai tá aqui, te ama. Gabi é quase uma filha minha, ela tem história pra contar também. Mas o lutador, ele tem uma necessidade diferente, JP. O lutador, ele precisa de força, ele precisa de resistência. E o treinamento que mais se aproxima a isso, né, não é a musculação, é o CrossFit, né? E, assim, a verdade tem que ser dita, né? É no cross que você vai ganhar endurance e força. Você vai treinar LPO, você vai treinar resistência. A única coisa que o CrossFit ele não tem muito bem estabelecido, flexibilidade. E um lutador precisa ser flexível. Então, se você tiver um bom preparo no CrossFit e ainda treinar flexibilidade, meu amigo, você vai ser imbatível, tenho certeza. Pelo menos no quesito físico. Pergunta pro Júlio, faz uma diferença, viu? Dá uma alongada. Não, é que a minha mulher, ela é pós-graduada em Pilates. Então ela tem lá em casa lá uma porra de uns troços lá que de vez em quando ela, chega aqui. Ô, Igor, isso é sensacional, brother. Ela se Sério? amarra lá e esticar os Você deve doer um pouco, né? Dói pra caralho. Dói um pouco. Dói pra caralho. Mas você tem dor na sessão pra não ter dor na vida. Pensa nisso, cara. Dor na Ela, vida é foda. a pira dela, ontem a gente tava conversando sobre isso também. Ela fez uma cirurgia aqui pra tirar sei lá, o papo
daqui. Aí ela não tá indo à academia lá, não sei o quê. Mas aí eu tava perguntando pra ela, pô, tu tá usando essas paradas aí e tal? Ela, pô, eu chego da academia, vou direto ali me esticar, pô. É que ela tem lá uns 4, 5 aparelhos lá, fica lá se humilhando. Cara, flexibilidade pra gente envelhecer é tão importante quanto força, de verdade. A pior coisa é você começar a ficar velho e duro. Todo entrevado. Afe Maria. Meu pai é engraçadão, aí. Tem que ver meu pai querendo... Cara, quando ele quer deitar, ele fica assim, ó. Ele quer, sei lá, deitar nesse sofá aqui. Aí ele fica assim. Ai. Ai. Parece um avião pousando. Ai. Ou um gato quando vai deitar, fica assim. Fazendo aproximação da pista. Agora eu vou encaixar, agora não vou encaixar. É muito engraçado, cara. Muito engraçado. Eu sei o que o seu pai passa, porque, cara, entre 2018 e 2019, eu trabalhei 52 finais de semana do ano. Ou seja, eu praticamente descansei Natal, Ano Novo e mais um final de semana ou 2. Por quê? Porque eu dou muita palestra e aula fora e aula em pós-graduação. E normalmente eu pego o avião na sexta-feira à tarde e volto domingo à noite. E, avião toda semana, naquela cadeirica, cara, eu ficava assim, velho. E apertado, espremido. Porque é ruim, sabe? Você não quer incomodar o passageiro do lado. E eu sempre pegava... Tu é grande pra caralho. E eu sempre pegava a mesma cadeira, 4C. Por que a 4C? Porque ela é uma das primeiras que você consegue guardar sua mala. Porque se você pegar na fileira 1, 2, 3, tem umas coisas do avião lá que você não consegue mexer. Então a 4 já tem um bin próprio. Eu colocava minha mala lá. E C porque eu ficava com o pé direito pro corredor, que é onde eu tenho a lesão do joelho que às vezes me ataca. Então eu ficava lá, espremido, sentado com a perna esticada. Malandro. Eu saía que parecia desencaixado da cadeira assim. Era um bagulho sinistro. Eu chegava em casa assim, a Roberta, vamos namorar. Eu falei, calma que eu primeiro preciso voltar a ser gente. Senão... eu parecia um Transformer. Era um negócio bizarro. E eram voos longos? Nordeste geralmente 3 horas, 3 horas e meia, né? Norte e Nordeste 3 horas, 3 horas e meia. Sul é mais rápido, em geral 1 hora, 1h30 no máximo, né? Mas tinha muita coisa, assim. Tinha dia, pra você ter uma ideia, tinha final de semana que eu dava aula em 3 estados diferentes. Caralho. Eu dava aula de manhã no Rio, à tarde em Minas e no outro dia no Espírito Santo. No domingo no Espírito Santo. Puxado pra caralho. Era pauleira, cara. E isso é uma das coisas que, por exemplo, quando veio a pandemia, restrição de movimentação, isso é uma coisa que eu decidi que eu não vou fazer mais, não. Não, cara... Sério, tá perdendo algo importante ali, talvez. A convivência com a minha família, eu tava triste, sabe? Eu fazia de tudo pra poder dar suporte à minha família, porque a gente, né, é pai, você sabe disso, a gente corre atrás e, tem que trazer pra casa, né? Só que quando eu chegava em casa, a minha família queria que me trouxesse pra casa. E esse ano eu fiquei. E, cara, pode ser que as pessoas olharam muitas coisas ruins da pandemia. Não tem preço que pague eu tomar café da manhã com minhas filhas. Não tem, verdade, cara. verdade. Eu acordar, dar um beijo nelas, elas olharem pra minha cara e falar assim, que hora você chega hoje, papo? Puta, cara. Isso eu não quero abrir mão nunca mais, cara. Bateu forte aqui, hein? Tomei um socão. Lá em casa é assim também. Muzi fala sobre sua profissão e como se tornou um médico do esporte. Dá uma olhada. Foi isso que te levou pra medicina do esporte? Cuidar da saúde? Puta, cara, essa pergunta é dolorida, porque na verdade, né, a medicina do esporte, ela veio mais como um processo muito pessoal. Eu vou até ser sincero, egoísta. Porque eu nunca misturei... fazer esporte pra mim é uma coisa que tá tão... sabe, arraigado aqui dentro, que pra mim é uma coisa minha e que ninguém precisava interferir, saber ou então opinar, né? E o esporte era meu. E eu não queria transformar isso como forma do meu trabalho de jeito nenhum, porque onde já se viu, eu vou pegar o que é minha satisfação, transformar em trabalho para perder a satisfação. Exatamente esse raciocínio. E eu gostava muito, como eu falei para vocês, que eu gostava de mecânica, eu fiz mais ou menos uma mecânica de gente, que é ortopedia, né? Que é muito legal.
né? Interessante. Cara, parafusar Depois a olha o meu pessoa... ombro aqui, vê se... Claro, se quiser um parafuso aí, a gente já Cara, coloca, eu brother. não quero não. Então a gente vê se dá pra consertar no exercício e na fisioterapia, que é capaz bom. que dê. Mas assim, ortopedia é muito legal. Não tem uma pessoa que passe por ortopedia que não gosta de operar ortopedia. E eu me apaixonei por ortopedia porque eu comecei a ter acesso a estágio de ortopedia no 3º ano da faculdade. Então eu operava com um amigo meu, né? Já com 21 anos de idade, eu tava abrindo gente, costurando, dando Com 21 ponto. anos? 21, eu tava no 3º ano da faculdade. Tu não tinha problema com sangue, então, imagino. Ninguém gosta de ver sangue, mas quando você tem um trabalho que envolva sangue, o objetivo é o trabalho, não sangue. Aí não faz Você diferença pra acostuma você. com o tempo, né? Vira um líquido vermelho, viscoso. De certa forma, sim, mas é o que eu te falo, é a questão da prioridade. Quando você coloca em prioridade o teu trabalho que você tem que fazer, o sangue ele vira um detalhe, não um objetivo. Agora, por exemplo, se eu vejo minha filha cortada, né, Outra coisa. vou te falar que aquilo me dá uma sensação, aí o sentimento é completamente diferente. Né? Eu sou pai, então eu sinto medo, angústia, ansiedade. Né? Eu não me privo de ter sentimentos humanos, mesmo que seja uma coisa, né, que seja do meu alvo de trabalho. Né? Mas aí eu fui fazer ortopedia. E esse meu amigo, meu professor, e que eu brinco com ele, falo que ele é meu pai acadêmico, ele não tem idade para isso. A gente tem muito pouca diferença de idade, são acho que 4 anos, né? O Zé Carlos Garcia. Para mim é um dos maiores cirurgiões de ombro e cotovelo do mundo hoje. Ele é fora do sério. Ele virou para mim e teve uma conversa muito séria, né? Porque eu fiz ortopedia na escola que eu me formei, eu fiz escola política de medicina, fiz ortopedia na escola política de medicina, e eu queria fazer traumatologia esportiva. E eu fui com ele para Pucamp, aliás, professor Carlos Matos, um abração pro senhor, é outra pessoa importante na minha vida, né? Mas aí o Zé Carlos virou para mim e falou: Paulo, você é um ótimo médico, você é um excelente ortopedista. Só que existem milhares de excelentes ortopedistas e eu nunca vi uma pessoa falar de fisiologia como você. E eu acho que você devia explorar isso. Monark, Igor, quando eu escutei aquilo, né, e aquela coisa de você ser jovem, eu tava com 20, eu tinha terminado a ortopedia, eu tava com 26, 27 anos, aquilo me bateu assim, e a primeira coisa que eu pensei, o Zé acha que eu sou um ortopedista ruim, um médico porcaria. Ele não quer que eu faça ortopedia. Ah, eu não vou, agora que eu vou... E assim, eu fiquei chateado com ele, a gente ficou sem se falar umas 2 semanas. E aí que caiu a ficha, porque o que acontecia? Eu estava começando meu consultório e eu consultava os pacientes que, por exemplo, treinavam comigo. O cara treinava comigo na academia, me via treinando, me via sempre bem, me via sem lesão. E quando ele se machucava, ele falava, pô, que coisa que esse cara que pega essa carga não se machuca e eu me machuco. E ele passava comigo. E eu ajustava o que era a rotina dele, por quê? Porque, cara, você quer uma coisa que é mais fisiologia, bioquímica, biofísica do que cicatrizar osso, tendão e músculo? Não tem, né? Ortopedia, essas coisas elas são fundamentais. E o que eu fazia? Eu pegava esses caras e a gente criava rotinas, né? Para que essas pessoas elas conseguissem continuar treinando. Porque o fato é que uma pessoa que gosta de treinar vai treinar. E se ela gosta de treinar e se machuca, ela quer se recuperar como? Treinando. E a gente criava oportunidades disso acontecer. Mas uma coisa leva a outra. A pessoa que treina melhor, se sente melhor, segue dieta melhor, come melhor, o físico melhora. O físico das pessoas começava a melhorar. E aí eu comecei a ser procurado por pessoas que não estavam machucadas, mas queriam melhorar o físico. Bom, se você sabe melhorar uma pessoa machucada, você sabe melhorar uma pessoa não machucada. Se você tem um nutricionista do lado, você tem um profissional de educação física do lado, você tem um fisioterapeuta do lado, você consegue controlar as variáveis primárias que vão fazer com que essa pessoa faça exercício direito, e se fizer exercício direito, ela vai ter fome direito, ela vai comer direito, e não tem mágica, aliás, não tem complicação. É isso que vai acontecer. Atletas começavam a me procurar, porque eram os caras mais machucados. E de repente o cara conseguia treinar, fazer as coisas pô, mas esse cara tem tantos anos. Pega o Fernando Sardinha, por exemplo, tem 52 anos de idade e treina hoje para competição. Né? Isso, inclusive, é um sonho meu, ser um veião musculoso. Porque parece que os caras não envelhecem, caralho. Cara, se tem uma fonte de juventude, é musculação, viu? Vou falar isso pra você. É assustador. Você olha os caras, te dá até um... Fala assim, ó, a cabeça parece velho, mas tudo o resto não tá melhor do que eu. Aí eu fico assim, caralho. E ainda, ele fala sobre as críticas que recebeu no passado por ser um médico fisiculturista. E também sobre o seu programa no YouTube, o BNTC, o Banha Não Tem Calendário, que ele faz diariamente. Gabriel Santos. Esse aí tá forte, tá malhando lá na Cotonetes.
Fala Muzi, fala Flow, Gabriel de Matão aqui. Muzi, deixa eu perguntar, como é ser um médico com décadas de experiência, virtudes que nem cabe falar aqui porque o tempo é curto, e acabar sendo julgado pelo rostinho bonito e um corpo gostoso dele? Abração. Manda beijo pro Alessandro e pro Wesley aí, por favor. Alessandro e Wesley? Eu acho que foi. Então, um beijo pro Alessandro e Wesley. Cara, Você me deixou sem jeito agora, velho. Jesus. Não, puta elogio, né? Não, puta elogio, né? E... Assim, eu tive uma situação séria no passado, né? Porque um médico que era fisiculturista, então eu tive uma série de pessoas, né? De médicos que me criticavam abertamente. Alguns deles ainda fazem isso, né? E por conta do fisiculturismo, porque tem essa relação com o físico, né? Porque você mostra o físico. Uma coisa que a Roberta, que é gestora também da minha carreira, ela é sempre muito cuidadosa. Fala, olha, evita físico, etc. Você sabe que o pessoal enche o saco. Mas, cara, é meu esporte, eu não tenho muito o que fazer. Puta, que dor de cotovelo do caralho essa também, né? Mas eu sou ortopedista, pode passar lá que eu tenho que eu falo com os malucos, entendeu? Não, é verdade. Caralho, tá na ponta da língua, velho. Você imagina o quanto eu já escutei isso. Pensa o quanto eu já escutei isso. Então é o tipo de coisa, bicho, que, sabe, assim, a gente sempre vai ser julgado. Eu acredito nisso, sempre. E a gente sempre vai ser julgado pelas pessoas que não nos conhecem. Se eu for parar para ouvir quem não me conhece e deixar quem me conhece, que convive comigo de lado, eu sou a pessoa mais idiota do mundo. Então, o julgamento das outras pessoas, cara, eu fecho a janelinha. A única coisa que eu me preocupo é das pessoas que eu amo, dos meus amigos, das pessoas que fazem diferença da minha vida. Porque é muito diferente você ser uma pessoa resoluta de você ser uma pessoa teimosa. Teu amigo tá te falando isso, teu amigo tá te falando isso, teu amigo tá te falando isso. Cara, alguma coisa tá acontecendo e você tem que parar pra ouvir. Porque, cara, dica do cara que quer ver você fazer uma coisa porque ele quer, isso tem muito, que é o cara que quer agradar todo mundo. Não dá pra você agradar todo mundo, você vai ter que ser 100 mil pessoas diferentes. Agora, das pessoas que te amam, a única coisa que elas pedem é que você se agrade. É essa a diferença. É assim que você escolhe quem tá com você ou não. Ela nunca te pede uma coisa que vai te constranger. E ela nunca te obriga a uma coisa que vai te desagradar. E quando ela quer alguma coisa pra ela, a primeira coisa que ela quer é te ver feliz. Caralho, é ortopedista, médico do esporte, psicólogo e filósofo. Não, psicólogo não, quem dera, imagina. O PU028 diz aí, e aí, Paulinho, gostaria de agradecer por todos os BNTC. O resultado do desafio 60 dias te surpreendeu? Quais suas expectativas para os atletas da Max na Europa Pro? Abraços, Paulinho, Igor Monarque e Gianzão. Olha só, para os atletas, eu acho que eles vão muito bem, porque o Gorila tem um físico fantástico. O Ramon nem se fala, né? E eles estão lá com o Renato, com o Eduardo Correia. Pô, cara, você quer quem mais, né? Eu acho que eles vão muito bem. Então o Gorila e o Ramon são as grandes promessas aí. Eu acho eles caras que têm físicos sensacionais, assim, né? E assim... E eles mostram, de acordo com o que eles fazem, eles quebraram alguns tabus em relação do que você é capaz de fazer com aquilo que você tem à mão, né? O Ramon conseguiu se preparar usando frango e clara de ovo, que era o que ele tinha condição, né? E fazendo coisa na praça. Exatamente. Fazendo barra. O Gorila, ele já é um cara que não faz refeição fracionada, ele faz 3 refeições ao dia, ele faz treinos volumosíssimos, 2 horas, 3 horas, às vezes mais de um por dia. Então eles quebram alguns parâmetros que, assim, são que deixam, inclusive, a carreira deles brilhante, diferente e interessante da gente acompanhar. Então eu tenho certeza que eles vão ser muito bem sucedidos. O que ele perguntou também? Ele te agradece pelo... pelo BNTC. O que é isso? BNTC, todo dia, entre 8 e 9 da manhã, eu faço uma live onde eu respondo pergunta do pessoal. Livre. É assim, é tipo prova oral. Pergunta o que você quiser. Eu vou falar o que eu sei. Né? E o que é legal? As pessoas que entram, elas fazem perguntas extremamente relevantes. Então, por exemplo, essa semana, teve um menino que fez uma pergunta que a gente falou disso a semana inteira. O Rubens entrou segunda-feira e perguntou, dá para crescer limpo? Então, segunda, terça, quarta, eu falei sobre como você desenvolve sem o uso de esteroide. E por que isso é importante? Porque isso é importante, né? E eu acho que isso ajuda as pessoas que, por exemplo, não são meus pacientes, que não vão no meu consultório, né? Porque
ou não tem condição, ou porque não tem oportunidade, ou porque está longe, enfim, a razão que for. Né? Eu converso como eu falo para os meus pacientes, porque o que é tão importante quanto você cuidar do seu paciente em relação a diagnóstico e tratamento? É você orientá-lo. É o que o americano chama de patient education, né? Então eu converso com essas pessoas, eu falo, vai por aqui, né? O nutricionista, eu falo sobre as profissões, porque tem gente que fala assim, mas nutrição é besteira, fazer dieta não funciona, né? Ou então, não vale a pena ir nutricionista. Cara, você sabe o que o nutricionista faz? Aí eu falo do exame físico, eu falo do que é o cálculo das dietas, eu falo como é que é a programação do que é o objetivo dietético. O cara, não preciso de personal, eu sei treinar. É mesmo? Você sabe o que um profissional de educação física faz? Você sabe o que ele estudou? Você sabe o que ele faz do seu lado? Você sabe o que são técnicas de intensificação? Você sabe o que é um cluster set? Você sabe o que é um drop set? Você sabe quando que usa isso? Então, eu gosto de esclarecer as pessoas daquilo que elas acham que elas sabem. Porque existe uma coisa que é mais perniciosa do que a ignorância, que é o conhecimento parcial. 2 psicólogos, em 1999, Dunning e Kruger, eles fizeram um estudo sobre o que era a curva do aprendizado. E eles queriam entender o que era... Esses caras são foda. Esses caras são foda. E eles queriam entender o que era, na verdade, a percepção do conhecimento. Então eles fizeram um teste muito simples e maravilhoso, que era o quê? Eu faço pergunta para grupos distintos que têm níveis diferentes de conhecimento sobre um assunto. Só que eu também pergunto para eles quanto eles acham que eles sabem daquilo. E o que Dunning e Kruger descobriram lá em 1999? É o seguinte... Dunning e Kruger acabou virando o nome da curva, né? Exatamente. Que o sujeito que menos sabia era o que mais achava que tinha conhecimento daquilo. Então o cara fala, eu sei 70% disso, eu sabia 20%. Né? E existe um corolário. O cara que mais sabe, ele acha que sabe menos do que ele sabe, porque ele está tão acostumado a ver isso que ele acha que é óbvio. E é o que explica, por exemplo, por que seu professor da faculdade, às vezes ele dá uma aula dificílima. Não é porque ele é chato, é porque ele acha que você sabe exatamente aquilo e que ele não está conseguindo adicionar nada para você. Porque como ele vê aquilo todo dia, todo ano, sempre, para ele é tão óbvio que ele acha que para você também. Né? É a história. O idiota nunca tem dúvida. Né? E o sábio é o que mais dúvida tem. O vislumbre do conhecimento é perigoso. Porque ele dá para a pessoa que é mais ousada a sensação de que ela domina aquele assunto. E aí você vê o pessoal falando bobagem na internet, à torta direito e colocando a vida das pessoas em risco. Ao passo que, qual que é a primeira coisa que você identifica que a pessoa ela tem responsabilidade e sabedoria? Pô, tal coisa, não tenho certeza, posso pensar para te responder? Nem sempre o mais sábio é o que responde de cara. Muitas vezes é o que tem cara o suficiente para falar para você que ele precisa pensar para poder te responder. Então é isso, pessoal. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar. Deixa um comentário se você gostou do nosso vídeo. Valeu! Isso é tudo, pessoal.